Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Agora, nós damos abertura ao próximo painel com o tema ESG, o papel da gestão de pessoas na formação de um ambiente ético. Relembrando que aqui temos uma ferramenta que permite que você faça as perguntas aos palestrantes através do ícone QA. O mediador receberá essas perguntas e dentro do painel levaremos aos palestrantes. Eu convido a compor a mesa virtual a ilustre doutora Adriana Franco, advogada, com pós-graduação em gestão de pessoas, formação em coaching, gerente jurídica há 15 anos e compliance officer há 5 anos. Igualmente, convido o Dr. Luiz França, humanizador de organizações e inspirador de pessoas, empresário, empreendedor executivo, mentor e professor. Atua como head de RH para Américas na Corsa, empresa do ano, eleita a melhor empresa para trabalhar no Brasil no ano de 2019 e 2020. Igualmente, convido o Dr. Vitor Hugo Moreira, advogado, especialista em governança, compliance e M&A, MBA em gestão de empresas e Brook Global, e membro do Comitê de Compliance da OAB Bahia. Com a palavra, o ilustre Dr. Vitor Hugo Moreira. A palavra é toda sua. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado aí pelo convite, em especial ao doutor Adriano e a todos que estão organizando esse evento. Gostaria de passar imediatamente a palavra à doutora Adriana, em seguida ao França. É um privilégio estar nesse painel com vocês e com todos os outros colegas que participaram até agora e que vão participar. Por favor, doutora Adriana, uma honra. Olá, boa tarde. Agradeço, em primeiro lugar, o convite e a participação aqui com vocês. É uma honra também dividir esse painel com você e com o Luiz. Eu acho isso uma iniciativa sensacional, porque estamos aqui tratando de um ponto que penso ser muito importante para que a gente possa obter um resultado mais consolidado e um resultado que se perpetue, né? Dentro desse conceito, então, de ESG, que em português tem sido utilizada a sigla ASG, a gente está falando aqui, para quem ainda não tem muito contato com o assunto, de um novo conceito de agregação de valor de outra natureza para as companhias, e que se resume nesses 3 pilares, que são os pilares de sustentabilidade, meio ambiente e governança. E aí, eu sou, já há algum tempo, eu sou da opinião, salvo engano, foi da doutora Ana Caroline, que falou agora há pouco, de que nenhum esforço é suficiente se eu não tocar o ser humano, né? Se eu não conseguir levar para o ser humano, né, e tocar o ser humano para que ele entenda que é uma mudança de comportamento dele que vai repercutir na companhia, na sua casa, na sociedade, no mundo de forma geral, eu não tenho resultado positivo. E a gente vê muito, e sempre viu, né, o comportamento das companhias e dos especialistas em compliance para
desenvolver novas ferramentas e novos controles para que a gente consiga fazer a gestão de forma a elidir esse tipo de atitude. Mas aí eu penso que isso requer um passo um pouco para trás, né? É uma visão assim de alteração da base, né? Para que a gente possa ter uma repercussão na medida em que do que a gente espera. Então, o primeiro ponto, na minha visão, e aí aqui é a minha opinião, considerando os anos de gestão de pessoas dentro de uma companhia, né? Eu trabalho numa companhia que tem 5 mil empregados, que hoje pertence a uma companhia com 37 mil empregados. Então, esse é um número bastante expressivo. Dentro da minha amostragem, que são os 5 mil empregados, nesses 5 anos de implementação do programa de integridade, que eu acompanhei do início, desde da pedra fundamental, que foi justamente trazer a diretoria para essa empreitada de forma muito participativa, né? Eu passei a enxergar, através das denúncias, o grande volume de denúncias que tem como base só o comportamento humano. E isso é algo comum no mundo todo. Se você for estratificar todos os canais de denúncia, principalmente de empresas que têm um número grande de pessoas, né? Nas empresas de serviço, isso é ainda mais evidente. O maior volume de pedidos, de denúncias dentro do canal e de problemas tratados pela área de compliance tem origem no RH, tem origem na gestão de pessoas, na convivência entre as pessoas, na liderança. Então, isso demonstra de forma cabal e bastante sólida que o ponto de virada é o ser humano. Eu só consigo fazer uma virada de comportamento no momento em que eu toco o ser humano. E aí, as meninas que nos antecederam trouxeram essas questões. A sensibilização, né, a gamificação, o entendimento daquilo. E aí, eu penso que temos agora algumas ferramentas que nos permitem olhar para o ser sob outro prisma e desenvolver, então, de verdade, um ambiente sustentável e um meio ambiente agradável que vai desencadear num processo de governança que não precisa ser por regras, mas por opção. E, na minha leitura, todo ato depende de um ser humano por trás de uma caneta, de um botão, de um aceite. Tem um ser humano que se vincula àquilo. E por mais que eu crie mecanismos para impedir uma conduta antiética, eu só vou ter êxito no dia em que eu tocar o ser humano. E esse ser humano optar por uma conduta ética. E essa conduta ética, ela não é pontual, ela é uma escolha de vida. Então, não é algo que a gente constrói só com um treinamento. É algo que a gente constrói com diversas ações de gestão de pessoas e conscientização dessas pessoas, a partir de exemplos diários e exemplos que são dados por todos nós dentro da organização, para que aquilo passe a fazer sentido para aquelas pessoas. Porque o que é que a gente consegue enxergar fazendo as análises de dados com relação a todos esses 5 anos de gestão do compliance? Eu não consigo engajar aquele que não vê sentido no que eu trago. Ele só vai se engajar e de fato, praticar o que eu estou propondo se ele enxergar sentido naquilo, se ele conseguir compreender do que se trata e aquilo, de fato, tocá-lo de dentro para fora. E acho que essa é uma visão que a gente precisa realmente desenvolver no mundo empresarial, porque o mundo empresarial, o mundo corporativo, ele tem, e por conta de toda a evolução histórica da administração de empresas, da gestão de pessoas, porque esse olhar para as pessoas como seres individuais está sendo
revisto agora, porque por muito tempo as teorias de administração traziam o empregado como um ponto de produção somente. E isso precisou ser revisto, porque esse ponto de produção não existe. Existe ali um ser humano dotado de qualidades, defeitos, histórias, complementos para a própria sociedade, e que precisa ser enxergado com essa individualidade. Então, nos últimos anos, o papel do RH mudou. E o papel do RH mudou porque as corporações começaram a entender que aquele ponto que era visto como um mecanismo só de produção, tinha oscilações, necessidades que precisavam ser atendidas para que as produções melhorassem, para que o engajamento melhorasse. Então, sob esse aspecto de compliance, a necessidade de um olhar para recursos humanos se dá da mesma forma. Vimos, então, dentro dos ambientes corporativos, que aquele foco só na produção e no lucro, descartando a individualidade do empregado, não dá resultado. Pode dar resultado, mas ele não é sustentável, um dos nossos pilares no ESG. A sustentabilidade, por si só, é a promoção de condições e atividades para que aquelas pessoas supram as suas necessidades momentâneas e perenes, para que aquilo se propague no tempo de forma que não vá afetar o futuro. Isso é a sustentabilidade. É o que eu vou fazer hoje para atender minha necessidade de hoje, sem afetar o futuro de forma negativa. Como é que eu posso fazer isso? A partir das pessoas que compõem a minha companhia. O papel do líder nesse momento é muito importante. E o líder, diferentemente do que as companhias costumam enxergar, o líder não é simplesmente a pessoa que tem a melhor produtividade. Pelo contrário, o líder é a pessoa que consegue enxergar a equipe sob o prisma humano a ponto de criar nela uma outra produtividade. E é esse líder, e é por isso que é importante que a gente entenda a companhia como um todo, olhando para essa estrutura funcional e entendendo o papel de cada um dentro dessa estrutura funcional e essas individualidades, é muito importante que a gente consiga olhar para isso sob esse prisma, porque cada líder é um ponto de suporte ou de desastre do que eu pretendo propagar dentro da companhia. Então, se eu tenho um líder que olha o outro, que entende a equipe dele e que consegue motivar essa equipe a ter uma conduta ética, a ter uma conduta sustentável, a ter uma conduta que propicie um meio ambiente mais agradável para todos, esse líder certamente vai repassar isso para baixo e isso vai descer até que chegue à base da pirâmide. Mas, para isso, é necessário entendermos que não basta criar regras, políticas, limites e travas sistêmicas. Eu preciso criar uma cultura de suporte mútuo, uma cultura ética, uma cultura de abrir, né? Eu entendo que o canal de denúncia ele é mais do que um ponto de coleta de dados. Ele é um ponto de escuta ativa para aquelas pessoas que estão desamparadas dentro da companhia. E esse desamparo é que precisa ser visto e tratado, porque na medida em que eu entrego a ele todas as normas e o trago, e o acolho, e o amparo quando ouço a sua denúncia pelo canal, e aí vou tratar aquela questão de forma sistêmica, porque eu estou vendo uma denúncia aqui que pode... Não adianta eu tirar uma pessoa só da estrutura, porque essa denúncia traz uma leitura sistêmica que está com base em pessoas. A minha fala aqui hoje
é tão somente a tentativa de provocar em vocês a vontade de olhar para o compliance, para o ESG, sob o aspecto da gestão de pessoas. No final do dia, quem faz ou deixa de fazer algo é um ser humano. E é esse ser humano que eu preciso olhar, cativar, demonstrar sentido no que eu estou propondo, e a partir disso, sem sombra de dúvida, na medida em que isso vai se consolidando, isso vai mudando todo o meio ambiente. Porque da mesma forma que se diz que uma maçã podre, uma laranja podre contamina todo o meio ambiente, um empregado se compreendendo, acolhido, respeitado, entendendo que no ambiente dele, pelo menos onde o cerca, existe de verdade a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a sustentabilidade, a preocupação com a saúde dele, e o meio ambiente abrange tudo isso. O meio ambiente engloba a sustentabilidade, né? Na medida em que ele consegue enxergar isso sob esse prisma, ele de verdade se vincula a uma atitude diferente. E essa vinculação, ela só vem de dentro para fora. Então, não há cartilha, não há treinamento, não há exposição de motivos que toque o empregado de fora para dentro. A ideia é entender que a gente precisa, sim, trabalhar, nossa missão é muito maior do que estabelecer só um programa de integridade. A nossa missão é propagar um ambiente íntegro, é propagar um ambiente ético, uma leitura ética da vida e das coisas, para que essas pessoas possam replicar isso. E aí elas vão replicar, sim, vão replicar em casa, vão replicar com a família. O filho de um empregado, e aí eu uso empregado, gente, porque é a terminologia jurídica, né? Mas não tem aqui nenhuma depreciação nisso, não. Mas o filho de um empregado que vive num ambiente ético, onde ele percebe as coisas de determinada forma, ele vai propagar para o filho aquilo. Ele vai, a partir do entendimento dele, de que essa é a forma correta de agir, e que isso me tocou, e que eu gosto de ser dessa maneira, e que eu não gosto de temer e ficar... Ele vai propagar isso. E aí, sim, a gente estabelece um ciclo virtuoso que não acaba, que vai se emendando um no outro, uma pessoa na outra, um projeto no outro. Então, eu penso que, e aí estou já me concluindo aqui, eu penso que nós temos muito espaço no Brasil para buscar uma mudança. Eu penso que essa mudança de comportamento, sim, está vinculada a cada um dos empregados dentro da organização. Acho que o papel do Luiz é, assim, sensacional sob esse aspecto, porque se a gente não tiver pessoas que trabalhem como o Luiz e que tragam essa visão da mudança de dentro para fora, do empregado para a companhia, né? A gente não vai encontrar salvação, porque eu vou criar um mecanismo e vão criar uma forma de burlar, eu vou criar outra e vou encontrar outra forma, e assim nós vamos correndo atrás do rabo o resto da vida, né? Então, penso que realmente esse é um assunto que vale muito a pena ser visto, ser olhado por outro lugar. O RH moderno, ele não se limita à contratação e gestão de contrato, pelo contrário, ele é uma área estratégica, ele tem que ser visto com o peso estratégico que, de fato, ele tem, porque ele constrói ou destrói o andamento e a reputação da companhia. Para quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre os requisitos de sustentabilidade que foram eleitos pela ONU para o Brasil, só para a gente ter uma noção do que é que a gente precisa, né? Então, a ONU traz para nós a ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Brasil, que tem
prazo para ser implementado até 2030. Nós estamos muito distantes do que está ali desenhado, mas ali tem todos os tópicos, e aí a gente pode enxergar de forma muito clara que a maioria esmagadora deles está vinculada a pessoas. Então, o nosso ponto, para mim, né, nosso ponto crucial para a virada é cuidar de pessoas. Ana, tudo bem? Acho que esse silêncio foi para a gente poder fazer uma boa reflexão depois da sua fala. Tá? Muito obrigado por tudo aquilo que você está trazendo. Estou muito feliz de estar aqui. A Luana tem algo a dizer aí, deixa eu... Luana, pode falar. Continuem, está maravilhoso. Eu ia passar o bastão, mas sinta-se à vontade. Gente, eu me emocionei, não consegui esperar não, viu? Entendeu, Luana? Me emocionei aqui com as palavras e certamente o que eu vou falar é um pouco do que a Adriana está trazendo. É um pouco dessa essência humana para a transformação dos negócios. A gente sempre acha que está tudo ruim ou que tudo vai ser assim e tal. Eu vou aqui até... Eu trouxe até um material aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu trazer aqui, se vocês... Alguém aí diz para mim se está conseguindo ver aí uma imagem, né? Agora sim. Tá joia, tá joia. Então, gente, só para guiar um pouquinho a nossa conversa, eu vou reafirmar o que a Adriana trouxe com tanta clareza para todos nós. Na essência, então, o que é a ESG? E a ESG é a essência da transformação dos ambientes de negócios e da sociedade. Se a gente ficar pensando que nós estamos falando de protocolos documentais, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ir a fundo, ir lá entender o âmago da existência humana. Então, para mim, ela não começa com todos, né? Ela deve estar dentro de cada um. E não é sobre estabelecer regras, e sim sobre revitalizar a nossa essência e quem nós somos. Então, eu costumo traduzir, as pessoas falam, ela trouxe o conceito de uma maneira muito tranquila, e é o que todos dizem, né, da sustentabilidade, meio ambiente, da governança, mas eu traduzo assim, essencialmente sermos generosos. O dia que nós, seres humanos, entendermos que nós podemos essencialmente sermos generosos através dos nossos negócios, isso vai mudar tudo, né? Porque a nossa sociedade está acostumada a descartar, e o que é descartar? É deixar de fazer parte da sua carta, né? Deixar cartar a sua carta, deixar de fazer parte da sua carta de intenções. Aquilo que deixou de fazer parte da sua carta de intenções, você joga fora. Então, nós estamos jogando fora produtos, nós estamos jogando fora ideias, nós estamos jogando fora seres humanos de dentro das organizações. Então, as organizações precisam entender que elas não estão aqui para só usufruir daquilo por algum tempo, enquanto é o necessário para ela. Ela precisa entender que tudo que está dentro do nosso ecossistema nos pertence, e nós precisamos tratar disso com uma certa intenção melhor. Não só colocar numa carta de intenções e quando o mundo vira, a crise chega, joga todo mundo para fora. Eu vejo muitas organizações por aí com aqueles discursos maravilhosos, nós somos uma família, e na primeira crise que chega, bota os filhos para a rua. Eu nunca vi família agir desse jeito, né? Então, ser generoso na sua organização é ser generoso na essência. Então, nós, gestores, estamos mudando as nossas formas de pensar, né? Porque a gente tem realmente que entender que a gente tem um papel social. As organizações têm uma razão social, uma razão de existir. E a gente precisa saber que esse papel social é integral. O que faço para ser bom para o universo, né? Eu preciso entender que, de alguma forma, eu estou tocando esse universo para que ele possa ser melhor. Se a minha empresa ainda não entendeu que eu preciso revisitar os meus conceitos, isso está indo para o caminho errado, porque o papel social, vamos entender a palavra social, social é de sócios, né? Eu estou aqui com vários advogados, social é um papel societário mesmo, cada um tem o seu vínculo, e é na parcela de 50-50.
tá ok? 50-50 em todos os sentidos. Então, vamos entender que eu preciso respeitar o governo, respeitar os empregados, respeitar todos os integrantes dessa sociedade, inclusive aqueles que estão distantes do meu processo, porque eu preciso trazer para dentro, preciso fazer a inclusão. Como é que eu posso incluir? E a gente foi fazendo tantas reflexões no decorrer dos tempos, mas todos os dias a gente acha que o mundo já está do jeito que tem que estar. Eu fico imaginando essas pessoas nessas imagens aí, com algumas profissões que vocês estão vendo, mas você imagina alguém ter que colocar um plug em um determinado ponto para poder passar uma chamada para um determinado lugar. Imagina todo mundo conectando cabos nos nossos celulares, né? Não dá mais. Se eu, naquela época, falasse para as pessoas como é que a gente iria viver hoje, né? As pessoas iriam dizer assim, não, isso não é possível, essas coisas todas. Tal. Então, vamos sonhar, gente, porque a sociedade ela só evolui, só progride. E quando a gente fala de ESG, para poder fazer esse processo de progresso, na essência, no âmago das organizações, nós estamos falando de uma grande transformação. Nós não estamos falando de protocolos, nós estamos falando da razão de existir do ser humano, da gente encontrar o nosso papel como organizações e como pessoas. E aí a gente começa a olhar em volta. Eu trouxe 4 imagens para vocês, né? A Malala fazendo uma grande transformação na educação, a Greta fazendo os seus discursos, né? Discursos maravilhosos para poder buscar uma transformação na sociedade. Tem mais 2 pessoas aqui também, o Bernie Glassman. Ele é o cara que criou uma empresa, ele é um zen budista, ele se incomodava em ver os moradores de rua lá em Nova York, e ele criou uma empresa, e a empresa dele existe para contratar moradores de rua. Olha que coisa impressionante, porque a gente olha, se a gente for seguir todos os protocolos de hoje da social, essas coisas todas, eu não consigo contratar um morador de rua. Olha que coisa interessante. As nossas regulamentações de hoje não nos permitem sermos tão essenciais como deveríamos ser como empresas. Porque as pessoas não têm documento, não têm isso, não têm aquilo. Ele quebra todos os protocolos e todos os processos, e o processo de recrutamento dele é um processo numa lista de espera. A pessoa coloca o nome e passa lá todos os dias para ver se chegou a vez dele. E se chegou a vez dele, ele é contratado. E aí lá dentro vai ver o que faz com a pessoa. Depois de algum tempo, a pessoa consegue alugar sua casa, tirar os filhos da casa de adoção. Pense no nível de engajamento desse empregado. Ele resgatou a sua vida. Então, os empregadores precisam não ficar fazendo, estou dizendo, numa sociedade como a nossa, a gente sim precisa ajudar, fazer as doações, cesta básica para quem precisa. Nós temos a sociedade que precisa tanto. O Brasil é um país de muitas carências. Não estou dizendo que isso não é importante, mas a gente precisa fazer mais do que isso. Eu preciso distribuir contratos para que as pessoas se sintam dignas. Dignidade. O empregador, ele precisa entender que ele não contrata uma pessoa para dar salário e trabalho. Ele contrata uma pessoa para dar dignidade. E a ESG faz a gente pensar sobre isso. Eu também trouxe aqui a imagem do William, né? William, quem assistiu aquele filme, o menino que inventou o vento, tá certo? William também, nossa, ouvindo esse cara falar, você imagina, dentro de um ambiente onde nada é possível, ele vai lá e conseguiu gerar energia elétrica, ou seja, são pessoas que estão fazendo grandes transformações na sociedade, isso não depende de mim ou de você. Então, eu como gestor, você como gestor, todos nós seremos descartados um dia, porque deixaremos de fazer parte desse universo, dessa carta de intenções, desse momento. Mas o universo vai continuar evoluindo. E a pergunta que eu faço é, nós estamos aqui para cooperar ou para prejudicar? O que nós estamos fazendo? Ele ajuda o nosso ecossistema ou ele prejudica o nosso ecossistema, na essência? As nossas organizações estão para servir. E a gente precisa entender que é a hora que a gente precisa combinar a consciência com o intelecto. A consciência, só intelecto não ajuda, só ser inteligente não ajuda. Pessoas inteligentes destruíram a humanidade, mas pessoas com consciência reconstruíram a humanidade. Então, quando a gente combina intelecto e consciência, a gente cria um negócio chamado inteligência. A gente começa a entender que não é mais sobre explorar, é sobre transformar para servir. É muito importante a gente pensar nisso, porque hoje ainda somos exploradores, mas a gente ainda vai pensar como é que a gente vai transformar o que eu tenho para poder servir. Porque o problema que eu tenho social hoje não é um problema do outro, é um problema que também é meu. Eu preciso atuar dentro do meu ecossistema para poder ajudar a corrigir. Se eu tenho pobreza, se eu tenho falta de educação, se eu tenho todos esses elementos, como é que eu vou redesenhar as minhas estruturas de negócios que geram prosperidade? Negócio é para gerar prosperidade, não é para gerar rentabilidade. É prosperidade para o ecossistema como um todo, tá certo? E na hora que eu faço isso, ganho eu, ganho todos. E a gente começa a entender que
o que tem nesse universo é tudo átomo integrado. Só tem átomo integrado. E daqui nada sai. Você não joga nada no lixo, tudo está aí. Aquele lixo que saiu da sua frente, que estava lá na sua cozinha, no seu banheiro, ele só foi para outro lugar. Você acha que ele desapareceu, mas ele não desapareceu. Nós somos todos átomos integrados, exceto a energia etérea, cósmica e espiritual. Isso eu não consigo explicar para você. Se somos tudo átomos integrados, como é que eu faço tudo servir um ao outro? Não basta a gente ficar só querendo brincar de pintar paredes, cuidar dos ambientes, colocar puff, essas coisas todas, transformar a sua organização em um ambiente cheio de coisas bonitinhas, de quadros e tudo. É lindo, mas não adianta você ter um ambiente colorido quando as pessoas estão cinza. Então, a gente precisa começar a mudar as nossas perguntas. Não é sobre o que você já fez na sua vida como trabalhador, e sim o que é essencial em você, qual a sua essência, o que ela agrega ao mundo, como o seu trabalho pode fazer parte dessa aplicação da sua essência. Precisamos mudar as nossas perguntas nos nossos processos de recrutamento. Porque se eu for procurar experiência, quem não teve experiência continua não tendo chance. E os meus processos são inclusivos, ainda vou contratar pela essência, gente, pela essência. Olha que coisa incrível. Aí eu vou começar a entender que o ser humano está aqui para duas coisas: evoluir e servir. Se a sua organização ajuda as pessoas a evoluírem, serem pessoas melhores todos os dias e servirem de alguma forma essa sociedade, não só servir com produto para poder ganhar dinheiro. Essa parte é fácil. Essa é a parte mais fácil. Nós fizemos isso por milênios. Ganhar dinheiro nós fizemos por milênios. Agora, ganhar dinheiro de uma maneira que o ecossistema seja beneficiado com isso, que você crie uma prosperidade maior, isso requer uma governança diferente. E governança, afinal, o que é governança? Para mim, se vocês forem no dicionário, são outras coisas. Governança, para mim, é a nossa necessidade de conectar as nossas ações com algo que significa e singulariza a espécie humana. Não são os protocolos dos procedimentos. É a gente começar a reconhecer o que nos torna únicos e por que a gente está aqui. Se eu estiver aqui pelo supérfluo, temos um grande problema. O supérfluo vai continuar aí e eu vou embora. A pergunta é, o que eu fiz com o que eu tive à minha disposição enquanto eu estive por aqui? Então, governança é sobre as leis divinas, o bem comum. Porque as leis nossas, a gente troca. Um dia não podia divorciar, depois, alguns anos, pode divorciar. Uma série, a gente vai trocando, a gente vai evoluindo como humanidade. Mas existem algumas, que a gente chama elas de leis divinas, aquelas que são as essenciais, servem para o bem comum. É sobre essas que nós temos que nos aproximar, que elas não vão mudar. E são essas que vão nos ajudar a entender que não é com o egoísmo empresarial que a gente vai conseguir chegar lá. Então, quando eu vejo uma menina com a Malala chegando no mercado, eu também lembro que eu tenho uma pessoa que só pensava naquele negócio. Quantas vezes eu já ouvi falar, o que importa é o bottom line, o que importa é o lucro. Eu já ouvi isso demais em minha vida, hoje eu já ouço menos. Parece que é como xingar, né, dentro de uma organização. Se fala que só o lucro é importante, é como se você estivesse xingando dentro de uma organização. Olha o quanto já evoluímos. Mas eu já ouvi muito na minha trajetória profissional. Meus cabelos brancos me permitiram isso. E até já pensei que era assim mesmo. Que bom que a gente evolui todos os dias, porque o universo das organizações precisa ser altruísmo, precisa ter altruísmo. A gente pensar como é que isso vai ser bom para mim e bom para o ecossistema, para o outro. Eu até mudaria essa palavra, eu chamaria de outruísmo, sabe? Ser obcecado por fazer aquilo que é bom para todo o nosso ecossistema. E a gente vai entendendo que não é sobre impor as nossas vontades, é aprender novos hábitos. Se eu ficar impondo as minhas vontades, eu vou continuar fazendo como eu fazia antes. A pergunta é, quais são os novos hábitos como gestor que eu preciso aprender para poder me tornar uma pessoa melhor para a sociedade? E aí também vou entender que não é sobre o quanto estudamos, é sobre o quanto aprendemos. Estudar não resolve o problema do mundo. Aprender com as nossas falhas de todos os dias para tornar esse mundo melhor é o que vai fazer a grande transformação. Eu trago aqui uma frase do Viktor Frankl que diz o seguinte, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. E as pessoas não estão mais querendo permitir o que nós fizemos décadas e séculos atrás. Nós precisamos reinventar a nossa forma de fazer negócio. E só encontro uma maneira. É quando a gente, essencialmente, somos generosos com as nossas organizações. Aí a gente começa a entender que só faz sentido se as pessoas sentirem aquilo de positivo.
os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, os nossos clientes, todo mundo recebe essa energia positiva que o seu negócio oferece. E aí eu quero encerrar para vocês com uma frase que não é minha, também não é de Fernando Pessoa, não sei de quem é, mas a frase é linda, que diz o seguinte: o valor das coisas não estão no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Quem é você nesse universo? Então, a pergunta agora é minha. O que você tem feito para gerar momentos mágicos para as pessoas? Para integrar esse nosso ecossistema, para que as nossas organizações possam entender que quando a gente define uma razão social, não é o nome da empresa. É essencialmente a razão de existir para a nossa sociedade. Enquanto a gente não fizer a reflexão sobre isso, ainda vou ter um monte de gente querendo abrir empresa para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, sei que dá trabalho, mas essa é a parte mais fácil. Agora, ter um negócio para resolver os problemas do mundo, é isso que faz a diferença, é isso que faz tantas organizações estarem aí bombando com as suas ações, por fazerem tantas coisas magníficas, como a Grayson Bakery foi um exemplo que eu trouxe para vocês. Então, minha gratidão a todos vocês. Eu sou Luiz França, lá no LinkedIn. Estou também nas redes sociais, lá como L Franco Oficial, porque tem um tal de Luiz França lá no Ceará que conta uma piada muito boa. E ele é o dono das redes sociais como Luiz França, então eu prefiro ser o L Franco Oficial, tá certo? Muito obrigado a vocês. Deixa eu parar aqui de compartilhar, porque eu quero voltar ao diálogo com vocês. Ótimo, estou de volta agora. Pronto, agora é minha imagem. Espero não ter tomado muito tempo de vocês. Tentando aqui complementar o que a Adriana trouxe para todos nós, e acho que o Vitor agora vai assumir com a Luana e a gente vai poder ter algumas perguntas e respostas. Obrigado, viu, gente, pela oportunidade. Maravilhoso, inspirador, muito bom a gente ouvir isso, né? Muito bom mesmo. Bom, passo agora a palavra para o Dr. Vitor. Olha, eu estou aqui me tremendo aqui, o coração mexe, né? Porque mexe exatamente naquilo que a gente acredita. E a minha crença, e acho que o França e a Adriana me conhecem um pouco e podem confirmar o que eu vou falar aqui. Eu acredito muito na humanização das corporações, né? E ter um painel com a Adriana e Luiz França aqui, dois executivos que não só falam, mas executam aquilo que acreditam dentro das suas corporações. Não tinha dúvida que ia ser um grande sucesso e uma grande inspiração poder ouvi-los e, naturalmente, compartilhar esse painel com eles, né? E é dentro desse contexto que eu posso contribuir agora, né? Depois de duas palestras aqui maravilhosas. Basicamente dizer, e aí a gente pede licença, né, França, ao Milton Friedman, que sempre defendeu que a organização existe, né, para dar lucro. Talvez as coisas estejam mudando nos tempos de hoje, né? O The Round Table, uma grande instituição, Round Table, que é constituída pelas maiores empresas do mundo, elas seguiam à risca ali nos últimos 20 anos o que o Milton Friedman defendia. E hoje isso está mudando. E eu não estou falando de empresas de esquina, né? E não que elas não sejam importantes. Eu estou falando de empresas como a Amazon, como a Apple, né? E tantas outras gigantes do mercado americano e europeu que, de fato, estão contribuindo para a mudança exatamente no caminho que a Adriana e o França aqui colocaram, né? E aí vem as provocações, né? Algumas provocações que eu gostaria de colocar, né? Em que medida, no contexto ASG, e eu sou do time da Adriana, de abrasileirar o nosso ASG, né? E trazer a sigla ASG, que é Ambiente, Social e Governança, né? Vai identificar no ASG, já que a gente quer comunicar e levar esse tema para tantas pessoas, vamos abrasileirar, né? Não necessariamente aportuguesar, mas abrasileirar, e questionar, será que os executivos que participam dos boards, né? O França falou de cabelos brancos, que muitos deles, e as estatísticas saem aí, quase 90% são homens brancos, de cabelos brancos, né? Que já estão ali há 20, 30 anos no meio corporativo, só pensando em lucro, pensando em trazer retorno aos seus acionistas. Será que efetivamente eles conseguem pensar no processo de mudança? E aí tem as consequências para o time, né? Para os colaboradores.
no final do dia, o colaborador, como o França bem colocou, tem que ser colocado de maneira integrada em todo o processo de decisão estratégica dentro da companhia. Né? E de que maneira um membro de um board que está ali há 20 anos pensando em trazer retorno financeiro aos seus acionistas, ele consegue ter a empatia necessária e buscar as mudanças que hoje o contexto de sustentabilidade e diversidade ele exige do mercado. Né? O colaborador, como a Adriana colocou, ele é um ser humano, ele é um indivíduo que tem um propósito, que tem sonhos. Como o França colocou, ele quer dignidade em troca daquilo que ele pode fazer de melhor para a companhia. E nada disso vai funcionar se a companhia não conseguir comunicar para que ela está ali. Né? Ela está competindo para quê, afinal? Os serviços e soluções que ela apresenta, os seus produtos, efetivamente ela tem conexão com o que o mundo hoje está exigindo em relação a questões climáticas, a questões que envolvem a desigualdade social, a fome, né? Pessoas indo para a fila comprar ossos. Tudo isso tem que, de certa forma, afetar não apenas as pessoas que estão no board, que estão ali, mas aquilo ali afeta naturalmente a base de uma companhia. E isso tem que ser conversado, isso tem que ser trazido e mostrar que aquela pessoa está desenvolvendo uma solução que efetivamente vai trazer um benefício social. Né? Então, a ASG, na perspectiva do colaborador, não é simplesmente fazê-los com que peguem o copo plástico e coloquem no lixo reciclável, né? Abraçar árvore ou qualquer coisa do gênero. É fazer com que ele entenda que há um propósito maior e que a consequência disso, como o França colocou, ganhar dinheiro no final do dia não é o trabalho mais difícil, ele é trabalhoso. Mas convencer os colaboradores de que o ambiente ético, as decisões sendo tomadas de maneira ética é, sim, o melhor a ser feito considerando aquele propósito que foi colocado para os colaboradores. Eu aprendi há um tempo atrás que o mercado, efetivamente, ele comandava, né, os termos que eram da sociedade, questões relacionadas ao meio ambiente, e hoje eu estou aprendendo que, na verdade, o mercado, e eu não tiro a importância dele, e aí quando eu falo mercado, envolve não só as corporações, mas todos os investidores, a sociedade, as pessoas que consomem, o mercado está ali para servir a sociedade e o meio ambiente. A gente tem que tirar a ilusão de que o mercado ele é a solução de tudo. Ele faz parte da solução, mas ele também faz parte do problema. E se ele não conseguir entender, as corporações não conseguirem entender, e por trás dessas corporações, pessoas, acionistas, investidores, executivos, não entenderem que ela faz parte também daquela mesma sociedade, a gente não vai conseguir nunca seguir no caminho de humanizar essas corporações. Na perspectiva do colaborador, cada vez mais, e Adriana e França são executivos que são exemplos, e mais uma vez, eu estou insistindo nisso porque eu vejo isso, eu já vi eles atuando na prática e efetivamente é isso. As expectativas que essa mão de obra, que esses colaboradores ou empregados, né, eles têm em relação ao seu propósito individual, aos seus sonhos, como dito anteriormente, eles têm que ter sinergia com os propósitos da companhia, sob pena de um programa de compliance, um LGPD, um programa de governança de maneira mais macro, não dá certo. Como foi dito no painel anterior, não tem como um processo, um programa de gamification, ou um programa de treinamento, ou banner de comunicação, ela ser efetiva se você não consegue se conectar com aquele que está recebendo aquela mensagem. Então, algo que parece simples, muitas vezes se torna complexo por simplesmente o executivo ou o board não entender o que de fato está acontecendo lá embaixo. Eu ouvi um executivo de uma grande empresa do segmento siderúrgico, uma vez contando numa reunião do board em São Paulo, para a tomada de uma decisão super importante que afetaria tribos indígenas no norte do país, e nenhum ali dos presentes conhecia efetivamente o local onde eles estavam ali tomando decisões. Ou seja, como é que aquele executivo, e eu não estou aqui tirando tudo que ele tem de qualidade como executivo,
Mas como é que ele vai tomar uma decisão que vai afetar pessoas, famílias, filhos, irmãos, enfim, como é que ele vai tomar uma decisão efetiva por melhor que seja a intenção dele? Aquilo ali não vai funcionar. Pode até ter um resultado no curto prazo, com a ajuda do judiciário, mas aquele contencioso no médio e longo prazo ele vai existir, e o ambiente ético ele tende a ser dilacerado, ele tende a ser corrompido na medida em que aquela decisão não atenda os anseios e os propósitos e os desejos daquelas pessoas que estão ali. Né? E a gente fala aqui de maneira muito estratégica e parece muito utópico, né? E às vezes pouco tangível, e a gente está, eu não sei se foi o Franço ou a Adriana falou de método, e de fato acho que hoje a gente está vivendo um excelente momento, porque existem as metodologias, né? Existem instituições que estão trabalhando para criar melhores práticas em relação a questões ASG, que engloba não só a compliance, LGPD, mas tem por cima disso tudo a governança em prol da sustentabilidade. E aí eu posso falar aqui do CERES, eu posso falar do SASB, eu posso falar da ONU com o seu Pacto Global, com as ODS, todos eles têm documentos, informações, e-books, o que você precisar para desenvolver um programa de sustentabilidade efetivo e que atenda na perspectiva, eu posso trabalhar na perspectiva do investidor, do acionista e também do colaborador. Porque no final do dia, a gente tem que ver todos esses agentes, todas essas partes interessadas de maneira integrada. Eu não consigo mais tomar uma decisão hoje que não inclua no meu contexto o meu cliente, o meu consumidor, né? Enfim, o meu fornecedor, o meu acionista. Eu tenho que integrar, em especial, a sociedade e o meio ambiente. Né? Então, você que quer efetivamente implementar práticas ASG, em especial para integrar o seu colaborador, e isso trazer benefícios em todos os seus programas corporativos, inclusive de compliance, é importante que você aprenda alguma dessas metodologias, incluindo o COSO, né? Se você quiser, numa visão mais estratégica, as forças de Porter, elas estão aí para auxiliar. Você tem todos esses elementos aí que podem facilitar a integração e a implementação de uma corporação mais humanizada, que no final do dia, eu acho que é isso que todos querem, um programa de compliance efetivo, integrado, e os colaboradores efetivamente com seu propósito atingido, né, para que todo mundo tenha a sinergia necessária e, no final do dia, ter as consequências, sejam elas de cunho financeiro ou não financeiro, o valor social agregado, né, dentro daquele contexto. E aí, para finalizar, eu gosto muito o França terminou ali com a questão da filantropia, eu também acho muito importante, eu acho que é importante ter uma fundação, ter uma associação, algo que, sem fim, uma ONG, né, uma instituição sem fins lucrativos, elas são importantes, mas se a gente conseguir colocar, né, que as empresas, e isso eu incluo o nosso escritório, ela resolver problemas através de soluções criadas dentro do seu contexto, dentro do seu core business, você está saindo do contexto da responsabilidade social corporativa e indo para um contexto que eu adoro, que é a inovação social corporativa, e quem sabe uma outra oportunidade a gente possa aprofundar um pouco mais esse conceito. Muito obrigado, mais uma vez, a Adriana, a França, aos organizadores do evento, e estou à disposição aí para eventuais dúvidas. Maravilha, ficamos muito gratos. Que momento de reflexão e aprendizado maravilhoso, né? Bom, doutora Adriana, a senhora gostaria de falar algo? Fique à vontade, lhe dou a palavra. Muito obrigada. Sim, eu queria fazer só algumas observações sobre as falas dos meus colegas que, assim, me encheram de alegria. Muito obrigada, sou muito grata por ter dividido esse painel com vocês. Todos somos complementares, e aí o Luiz traz isso. Isso é uma coisa que, esse é um aspecto que realmente me tocou muito desde o início da pandemia, e eu acho que é o ponto crucial para uma mudança de comportamento no mundo. É o momento de deixarmos a competição e passarmos para a cooperação. É a única maneira de conseguirmos elidir todas essas dores da humanidade, sairmos da competição e entrarmos num ambiente de cooperação. E é possível, sim, cooperar e ganhar dinheiro.
é possível cooperar e ser próspero. O fato de cooperar não me coloca numa situação de fragilidade e nem me tira mercado, né? Então, eu acho que foi a primeira vez na história do mundo em que nós tivemos todos os cientistas compartilhando informações acerca de uma determinada doença para o desenvolvimento da vacina, muito embora cada um tenha feito da sua forma, com o seu estudo, com a sua patente, os estudos foram compartilhados e só porque foram compartilhados foi possível criar uma vacina num período tão pequeno de tempo. Então, isso mostra realmente que a cooperação é a chave. Nessa mesma leitura, é isso, existe uma função social da companhia. A companhia não existe só para botar dinheiro no bolso do acionista, ela tem uma função social, nós aqui, operadores do direito, conhecemos isso, porque entendemos a função social sob outro aspecto, mas é importante que os gestores dessas companhias passem a compreender que a companhia tem, sim, uma função social, um papel social muito importante, desde a forma como ela trata e lida com os seus, até a forma como ela se posiciona para o mundo. O Vitor trouxe as empresas que compõem o Roundtable. Essa Roundtable são 180 empresas no mundo que, de fato, estão procurando mudar o mundo, mudar essa visão, acolher as pessoas e entender que é sobre pessoas, não sobre dinheiro, é sobre pessoas. E aí, como últimas duas pontuações que eu trago, a primeira eu vejo hoje, e creio que os meus colegas também vejam isso, uma distância abissal entre o que foram os nossos alicerces de criação e de formação de crenças e tudo mais, e o que são os alicerces de hoje, das pessoas que ocupam hoje essa base dessas companhias. É muito distante. Eles têm uma visão muito diferente da nossa. Enquanto nós fomos criados para casar, ter filho, ter casa, ter carro, e esse era o desenho do sucesso, o desenho do sucesso deles é ser feliz hoje. O desenho do sucesso deles não é ter casa, não é ter carro, eu vou viver de aluguel, eu vou andar de Uber, mas eu quero ser feliz. Então, eu não consigo, com o apelo que eu tinha antes, de te dar dinheiro para você ter o tal do seu sucesso, da casa própria e dos filhos e da família constituída, eu não consigo mover essas pessoas, porque essas pessoas são movidas por outra coisa. Então, companhia, só vou conseguir tocar essas pessoas no momento em que eu conseguir entender que elas não são movidas pelo meu conceito de lucro máximo. Então, só isso, só essa leitura já mostra como estamos distantes entre quem está no topo dessas companhias e quem faz a companhia acontecer todos os dias. Existe aí uma diferença de leitura muito substancial e que precisa ser assimilada. E, por último, para não tomar mais tempo, agradecendo muito, 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 muito o nosso contato hoje, eu queria trazer um aspecto. É sobre quem eu sou, mas não sobre quem eu estou. Eu estou gestora, eu nesse momento estou gestora do jurídico, estou gestora do compliance, estou numa posição de liderança numa companhia com 5.000 empregados, mas eu não sou isso. Eu sou Adriana Franco, uma pessoa que se preocupa com o outro, que quer ver a mudança, que acha que cada vez que eu crio um ambiente seguro para a minha equipe, eu crio um ambiente melhor para o trabalho, eu trago uma outra motivação, eu trago sentido para a vida das pessoas dentro desse ambiente, então essa sou eu. É importante que a gente aprenda a segregar, porque dentro desse raciocínio do sucesso anterior, que o sucesso é ter casa, ter filho, blá, 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 o eu estou passou a ser o eu sou. E o que eu sou, nada me tira. O que eu estou pode mudar a qualquer tempo. Uma mudança de emprego, uma instabilidade financeira, isso pode mudar a qualquer tempo. Mas quem eu sou, não. Então, o que eu trago aqui de pedido
é para que cada um de nós aprenda a investir no que o outro é, no que o outro pode se aperfeiçoar, ou pode melhorar, ou pode aprender, porque estamos todos aprendendo o tempo todo, é muita arrogância achar que a gente já sabe, e então é isso, é olhar para o outro pelo que ele é, não pelo que ele está. Agradeço muitíssimo a participação, acho que é um tema que a gente pode explorar muito, e fico super à disposição para tudo, inclusive experimentos. Muito obrigada, doutora Adriana. É um congresso que vai além da técnica, a gente passa pelo mindset, pela essência, pelo humano, né? Maravilhoso. Nós temos um comentário aqui do Antônio Santos dizendo: perfeito, doutora Adriana, cooperar e não competir. Bom, nós estamos chegando aqui ao final deste painel. Eu gostaria de pedir, né, aos senhores palestrantes as considerações finais, doutor Vitor Hugo, doutor Luiz França, por gentileza. Eu quero muito agradecer a receptividade de todas e todos. Encontros entre humanos são sempre transformadores. Não importa o momento e o contexto deles. E eu estou aqui saindo melhor desse bate-papo. Quero agradecer a vocês por me permitirem falar, porque quando nós falamos, de fato, nós não estamos convencendo a ninguém. A nossa fala é sempre uma reafirmação para nós mesmos, para poder reforçar a nossa própria consciência. Eu acredito muito nessa prosperidade da consciência da humanidade, e a gente não precisa ficar trocando gerações, não é sobre idade, não é sobre gerações, e sim sobre um amadurecimento da consciência da humanidade, para que a gente possa ser mais virtuoso. E eu digo para vocês que os aprendizados de hoje, só se eu não me prestar a fazer o que devo fazer, mas depois de tudo que eu vi hoje, eu tenho muito mais chances de ser mais virtuoso no dia de amanhã, depois desse bate-papo, e muito grato pela energia de todos vocês. Eu queria também agradecer a todos que estão participando e deixar aqui a minha mensagem de aprendizado. A gente viu que gerir pessoas não é tão difícil quando a gente, de fato, assume os valores de uma companhia e, principalmente, os valores humanos. Então, na medida em que a gente respeita isso e tenta, às vezes, dar murro em ponta de faca, na medida em que a gente corre atrás de algo que a gente não acredita, como eventualmente pode ser o lucro, as coisas podem ficar muito mais difíceis, né? Se a gente vai atrás de um propósito e os pilares são os valores corretos, acaba que qualquer trabalho fica fácil, inclusive gerir pessoas. Muito obrigado mais uma vez e obrigado por participar desse painel, que de fato foi bastante inspirador e vai ficar marcado aí por muito tempo. Bom, nós agradecemos a participação dos palestrantes e todo o público, e, por favor, permaneçam conosco para continuar assistindo o nosso congresso.